Mais um vídeo sobre RPM funcional, treinamento, e tem uma bexiga aqui do aniversário do Peteco. Esse vídeo vai ser quase que uma reedição do vídeo que eu fiz há algum tempo atrás sobre cadência ideal. Eu sugiro que você assista esse vídeo. Além dele, também seria legal assistir sobre watts e função da troca de marcha. Para quem não sabe sobre o que eu estou falando, assista esses vídeos, volta para cá. É uma série de vídeos, talvez não tão organizado quanto deveria, mas para falar um pouco sobre treinamento, princípios básicos e principalmente sobre a relação com o equipamento. Como eu costumo dizer, você tem que tirar o melhor do seu equipamento e não esperar que o equipamento tire o melhor de você. Principalmente nesse momento, onde tem vários aparelhos que nos dão várias informações, a gente não sabe muitas vezes o que fazer com essas informações, ou a gente não investiu no equipamento por não ter ideia clara de qual que é o benefício, como vou ser favorecido por usar uma determinada informação. Dos últimos vídeos que eu fiz, especialmente sobre a função da marcha da bicicleta, o que eu mais recebi é como eu sei qual que é o meu RPM funcional. Boa pergunta. Antes, um parênteses, você não vai encontrar esse termo, ou pelo menos eu acredito que não, nem no YouTube, nem na literatura, porque é um termo que eu uso para expressar uma boa relação entre produção de potência e consumo de energia. Ou seja, ser mais eficiente. Infelizmente, não existe RPM ideal. Por isso eu uso a expressão RPM funcional. É aquele RPM que ao longo da sua rotina de treino, em diferentes circunstâncias, você sente que tem um bom equilíbrio, uma boa eficiência entre a força que você está aplicando no pedal, o número de RPMs, a frequência cardíaca, a sensação de esforço. E esse é o melhor caminho para descobrir o seu RPM funcional. Sai para pedalar. Você precisa de pelo menos um sensor de cadência. Todos os momentos que você sentir que o esforço está fluindo, que existe um movimento agradável, que você pode associar a velocidade, a esforço subjetivo, a frequência cardíaca, olha para o display. Depois de algumas semanas, não alguns treinos, você vai criar relação de algumas situações com algumas faixas de RPM, que vão ser distintas para diferentes situações. No plano, a favor do vento, contra o vento, na subida, na descida, se insistentemente você tiver o hábito de olhar, você vai perceber depois de um tempo que geralmente no plano, a favor do vento eu pedalo a 85, contra o vento 95, na subida 80. Não tomem esses números como referência, eu estou simplesmente falando. Você tendo esses números, esse é o seu ponto de partida, esse é o seu momento, o seu RPM funcional hoje. Não use como referência o RPM do seu amigo, do Chris Froome, do Ian Frodeno, não importa. Eles também possuem diferentes faixas de RPM funcional para diferentes situações. Porque esse RPM funcional sofre influência de diversos fatores. Capacidade cardiorrespiratória, solicitação neuromuscular, coordenação. Por isso cada um tem o seu. Você tem o seu RPM funcional, que é a sua média, aonde você sente equilíbrio entre todas as variáveis. A partir desse momento, você precisa de algo mais estruturado. Fazer alguns intervalos acima do seu RPM funcional e abaixo do seu RPM funcional. Parênteses, procure trabalhar RPMs com faixas de 5 RPMs. 80, 85, 90, 95. Sempre de 5 em 5. Nunca de 10 em 10. É muita diferença. Pedalar a 80 RPMs é uma coisa, 90 é outro planeta. 5 também é diferente, mas é mais prático de colocar na sua rotina de treino. Acabou o parênteses. Vamos supor que para uma situação no plano, sem vento, mundo perfeito, o seu RPM é 85, 90. Você tem que separar pelo menos um dia por semana ou um dia a cada 2 semanas e fazer alguns intervalos, que no começo eles podem ser mais curtos, entre 5 e 10 minutos, para você pedalar acima do seu RPM funcional. Se o seu RPM funcional é 85, 90, não saia para pedalar a 100 RPMs. Você pode simplesmente fazer intervalos de 90 a 95, durante 5 minutos, durante 10 minutos. Em compensação, separe outro dia, não no mesmo dia, para fazer intervalos abaixo do seu RPM funcional. Conforme você for progredindo, você for se sentindo mais confortável
nessas situações, você pode aumentar o tempo ou aumentar a faixa de RPM. Se você estava fazendo 90 a 95, você pode fazer 95 100, 100 105. Toda vez que você perceber que você perdeu a coordenação, perdeu um movimento, para de progredir. Fica um tempo ali, sente que o movimento está fluindo. A mesma coisa quando você está pedalando abaixo do seu RPM funcional. Toda vez que você perceber que o RPM está baixo, ao ponto de você ter que pedalar quadrado, fazer força direita, esquerda, para. Espera esse RPM abaixo do seu RPM funcional ficar mais fluido, um movimento mais coordenado. Em geral, o que acontece quando você pedala acima e abaixo do seu RPM funcional? Acima, você tem uma maior solicitação cardiorrespiratória. Você vai sentir que a sua frequência respiratória e cardíaca vai subir. E em contrapartida, a musculatura envolvida ela vai trabalhar sobre menos estresse. Quando você está trabalhando abaixo do seu RPM funcional, você tem uma frequência cardíaca e respiratória mais tranquila, menor solicitação. Em contrapartida, você tem uma maior solicitação da musculatura que está envolvida, mais estresse naquela musculatura. Como todo treinamento, se você submeter esses dois sistemas distintos ao estresse certo, com boa recuperação, eles vão se adaptar e eles vão trabalhar de forma mais eficiente, fazendo com que o seu RPM funcional, que antes era limitado a uma diferença só de 5 RPMs, você consiga trabalhar bem acima, bem abaixo, sem perder eficiência. Esse é o grande objetivo. Bom ciclista é aquele que consegue trabalhar abaixo e acima do seu RPM funcional com o menor comprometimento possível de performance, desempenho, gasto de energia e etc. Isso é só uma informação inicial. Existem muitas informações embutidas dentro desse vídeo e a gente vai falar sobre isso nos próximos. Tchau, até a próxima. Pip!